Olá, flores! Que bom ter você aqui comigo. E se você está assistindo esse vídeo agora, é um sinal de que Deus ouviu minha oração. Sim, eu orei para que esse vídeo pudesse chegar àquelas pessoas que Deus escolheu, muito antes de eu pensar em gravar esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre as honras de um soldado vitorioso. Eu não sei se você já ouviu essa palavra na Bíblia, já leu isso na Bíblia, ou se você talvez nunca ouviu essa palavra dessa forma. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza que a capacidade de você ser tocado por Deus, a possibilidade, melhor dizendo, de você ser tocada por Deus, por essa palavra, não está em qualquer capacidade que eu tenha de transmitir a você, mas na total dependência que temos aqui do Espírito Santo de Deus, de revelar a você e convencer o seu coração acerca dessa verdade. Eu vou compartilhar hoje com vocês sobre Isaías 53 e eu vou te mostrar quem é esse soldado vitorioso e quais as honras que Deus prometeu a ele. Eu também vou compartilhar com você até o final desse vídeo que isso tem a ver com a nossa salvação e com a nossa vitória final. Eu quero que você me acompanhe, eu vou estar lendo aqui um trechinho um pouquinho maior hoje, por isso eu peço bastante atenção da sua parte, mas fica tranquilo, vai ser uma leitura muito agradável, porque eu tenho certeza que assim como o meu coração já está queimando, o seu também vai começar a queimar ao ouvir essa palavra. Eu vou estar lendo na versão NVT, que é uma versão que tem bastante clareza, eu creio que isso também vai ajudar a você compreender enquanto me ouve. Vamos juntas? Diz assim, Isaías 53... Eu vou ler especialmente a partir do verso 2. Diz assim: Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em uma terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Não abriu a boca. Verso 8. Condenado injustamente foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa. O plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir o resultado da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Muitos sejam considerados justos. Pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Eu estou falando de Jesus.
E eu me lembro, muitos anos atrás, da primeira vez em que eu li esse texto de Isaías 53 e da primeira vez que o Espírito Santo iluminou o meu entendimento para que eu enxergasse que aqui estava sendo falado sobre Cristo. Cristo é o soldado vitorioso. Deus prometeu a Jesus as honras de um soldado vitorioso. Cristo foi o combatente que lutou e que venceu. E a recompensa de Cristo é nos reconciliar com Deus. Mas antes eu quero chamar a sua atenção para esse texto para poder perceber o tamanho da obra que Cristo realizou por mim e por você. Primeira coisa que me chama a atenção é que diz que não havia nada de belo em Cristo. Nada que nos atraísse, que chamasse a nossa atenção, que nós pudéssemos olhar e dizer, nossa, que pessoa interessante, vamos andar com ele, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Em algumas versões diz, não havia nele nenhuma formosura, nenhuma beleza para que o desejássemos. Está falando de Cristo, o servo de Deus, o servo sofredor. Esse é o Cristo, em Isaías 53. Diz também que ele foi desprezado e homem de dores. Você já deve ter usado essa expressão. Aquela pessoa, uma pessoa que sofre muito. Aquela pessoa sabe o que é ter dificuldade na vida. Ah, eu sou uma mulher de muitas dores. Mas aqui está dizendo acerca de Cristo, que ele foi desprezado e que ele foi homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Eu chamo a sua atenção para olhar para Cristo através desse texto e perceber que Cristo veio a essa terra, sendo Deus, fez-se homem, e ele experimentou. Sim, ele experimentou o sofrimento mais profundo. Por isso ele pode se compadecer da minha e da sua dor, porque ele foi experimentado no sofrimento. Aqui diz que nós demos as costas para ele e desviamos dele o nosso olhar. Lá em Romanos é muito claro. Todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Porque é isso que o pecado faz. Ele nos separa da glória de Deus. Não é possível estar contemplando a face do Deus verdadeiro se os pecados nos separam dele. Então, quando estamos na condição de pecadores, escravos do pecado, nós estamos afastados da melhor coisa da vida, que é estar afastado da glória de Deus. E isso é algo terrível. Aqui está dizendo que todos nós demos as costas para ele e desviamos dele o olhar. Veja, Cristo veio e o seu povo o rejeitou. Cristo hoje é proclamado. E talvez você chegou nesse vídeo e em algum momento da sua vida você já deu as costas para essa mensagem ou conhece alguém que assim tenha feito. Isso está escrito na Bíblia. Muitos escutam e voltam as costas contra ele, rejeitam o Cristo. Mas veja, está dizendo que ele tomou sobre ele as nossas doenças, que ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, que ele foi esmagado pelo nosso pecado. Veja quão terrível é o pecado. O pecado, por conta de Cristo tomar sobre si o nosso pecado, ele foi pendurado numa cruz. Mas isso não foi para fazer dele uma vítima, um coitadinho, não. Isso estava fazendo parte de um plano de Deus. Deus planejou que Cristo fosse morto para nos reconciliar com ele para sempre. Tudo estava no plano de Deus. Cristo morrer na cruz era plano de Deus. Aqui está dizendo também que ele sofreu para que nós fôssemos restaurados, que ele recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Todos nós nos desviamos, todos nós deixamos o caminho de Deus. Ele foi oprimido, mas ele não disse nada. Jesus não se defendeu de suas acusações. Condenado injustamente. Sepultado como criminoso. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo. Isso é tão chocante. Fazia parte do plano de Deus esmagar Jesus. Esmagar Jesus naquela cruz. Causar-lhe dor. Mas isso não seria em vão. Isso não seria em troca de nada. Esse era o preço para sermos comprados para Deus. Esse era o preço da minha e da sua redenção.
para finalmente você poder chegar a Deus e deixar diante dele os seus fardos e ter da parte de Deus uma nova vida. Poder ter os seus olhos finalmente abertos para as coisas do céu, para as coisas que agradam a Deus, para finalmente servi-lo em amor, em grande devoção, em total entrega, em total renúncia, alegre rendição. Mas, depois de todo esse sofrimento, o plano do Senhor prosperaria. Como eu disse, não foi em vão. Quando ele vê todo o resultado da sua angústia, lembre-se do jardim de Getsêmani. Lembre-se da angústia no jardim, Cristo vencendo no jardim. O mesmo jardim onde Adão e Eva um dia caiu. Ali, em outro jardim, novamente, o Filho do Homem ergue-se vitorioso em total obediência ao plano de Deus. Suou lágrimas, suou gotas de sangue. Foi fortalecido para a sua missão, foi fortalecido para a sua jornada. As suas grandes gotas de suor, de sangue, escorreram até o chão. Ele levantou-se e foi para a sua cruz. Foi cumprir o plano do seu Deus, o plano de seu Pai. Veja, quando ele visse o resultado de tal angústia, ele ficaria satisfeito. Jesus estaria satisfeito ao ver o resultado da sua obra, da sua total obediência ao Pai. O meu servo, por conta do que ele passou, ele fará com que muitos se tornem justos. É por isso que o combate que Jesus combateu, a obra que ele realizou, teve uma recompensa gloriosa. Cristo foi recompensado pela sua entrega. E a recompensa de Cristo é a justificação de muitos, trazendo de volta ao Pai seus filhos. Ou melhor, tornando agora filhos, nos tornando filhos, abrindo caminho para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Por isso, amada, por meio de Cristo e unicamente de Cristo, podemos entrar na presença de Deus e realmente deixar os nossos fardos, o fardo do pecado, o fardo da culpa, a dor de viver uma vida separada de Deus, errante, andando em seu próprio caminho, batendo a cabeça por vezes seguidas, dando murros em pontas de facas, fazendo tudo do seu jeito, talvez, errando vez após vez. Não, por meio do servo sofredor, por meio do combate de um soldado vitorioso, ele venceu, ele recebeu as honras. Porque veja, essa analogia é muito interessante, sabe por quê? Porque nas leis de guerra, nas antigas leis de guerra, quando um exército vencia o inimigo, ele tinha direito de pegar daquele inimigo todos os bens que ele tivesse, todos os ouros, todos os tesouros, tudo aquilo que era precioso, valioso. Ele recebia como recompensa por ter vencido aquele combate. Assim Cristo combateu, assim Cristo venceu, realizou até a última ação necessária, cumprindo toda a Escritura que há muitos e muitos anos atrás havia dito acerca dele. Como eu disse, eu li Isaías 53, você vai ver nos evangelhos Cristo morrendo na cruz. Muitos anos estão separando Isaías 53 dos evangelhos, onde nós vemos a obra de Cristo. Assim como talvez uma longa vida separada de Deus estava separando você da presença dele, até você chegar aqui nessa palavra. Mas eu quero hoje dizer a você que foram os nossos pecados que levaram ele para aquela cruz. A obediência dele a Deus fez com que na cruz ele consumasse essa obra de resgate. Por isso esse soldado vitorioso pode receber agora a sua recompensa. Resgatar a mim e a você e nos levar ao abraço do Pai e finalmente sermos restauradas. E finalmente florescermos uma vida andando com Deus, não mais desviando dele o nosso olhar, não mais andando em caminhos tortuosos, mas andando no caminho, neste caminho,
que Ele te abra os olhos para este caminho no momento em que você está me ouvindo e aonde esse vídeo estiver sendo reproduzido nesse momento. Eu quero dizer para você que Cristo receberá a sua recompensa e ficará plenamente satisfeito. Há muitos e muitos anos Ele tem recebido a sua recompensa e talvez hoje seja o dia dele receber mais uma. Porque talvez hoje seja o dia de você entregar-se a Ele totalmente. Olha, se você já conhece a Cristo, a minha oração antes de gravar esse vídeo foi para que você de novo fosse inflamada pela riqueza da verdade dessa palavra, para que mais uma vez o teu coração seja aquecido por essa verdade. E se voltando para esse texto, para essa palavra vida, você possa ter o seu coração restabelecido no caminho, realinhado com o teu propósito que Ele deu para você nessa terra. E se você nunca tinha ouvido essa palavra, ou nunca tinha sido tocada por ela, como pode estar sendo nesse momento, a minha oração é para que você venha a Cristo. É para que você venha a Ele. E uma vez que você venha a Ele, você diga: eis-me aqui, Senhor. Agora envia-me. Porque uma vez que Cristo recebe a sua recompensa, estamos agora em posse de Cristo. Cristo agora é o nosso dono, pertencemos a Ele. Que Ele nos envia aonde Ele desejar, proclamando: houve um servo sofredor, mas também houve um soldado vitorioso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E se você foi abençoada por essa palavra, nos ajude compartilhando ela com todas as pessoas que o Senhor colocar no seu coração. Também se inscreva no canal para que você sempre receba vídeos e palavras vindas do coração de Deus. Obrigada por estar aqui. Que Deus te abençoe.